mas estamos Tá bom. Então, eu vou começar. Boa tarde. Nós tivemos um pequeno problema, então nós vamos voltar a nos apresentar, tá bom? Então, eu quero dizer da alegria que eu e a professora Tereza vamos estar com vocês esse semestre, não só na disciplina eletiva que é organizada por 2 programas da UERJ, que é o PROPED e o PP Edu de São Gonçalo, e que eu represento o PROPED, a professora Tereza Godard representa o outro programa, o de São Gonçalo, e nós criamos uma disciplina chamada Políticas Públicas de Educação Infantil. E achamos interessante convidar outros colegas, professores da rede, professores de diferentes redes, para estar conosco no curso de extensão, não só na disciplina, mas no curso de extensão, via YouTube, discutindo as diferentes formas de lidar com as políticas públicas de educação infantil nos diferentes municípios. Aqui, os municípios que serão contemplados são os municípios fluminenses, mas eu acho que a nossa discussão cabe para os municípios brasileiros comprometidos com a qualidade da educação infantil. Tá? Então, eu vou pedir à professora Tereza que se apresente novamente também, e depois a nossa convidada fará uso da palavra. Peço aos colegas do Zoom que estejam sempre mutados até que seja a hora das perguntas, e que os colegas do YouTube quanto do Zoom possam ir fazendo as suas perguntas no chat de lá e de cá, tá bom? Professora Tereza. Olá, boa tarde a todas, a todos, boa tarde, colegas, companheiras de curso. Meu nome é Maria Tereza Godard Tavares, sou professora do Programa de Pós-Graduação Processo Formativo de Desigualdades Sociais, e estamos aqui compartilhando uma disciplina, como a professora Vela colocou, e é uma disciplina que também tem o papel de ser um curso de extensão, Políticas Públicas de Educação Infantil, com a perspectiva de chegar até professoras e professores que trabalham na educação infantil, tanto no nível da escola, como também nas coordenações e nas redes diretamente envolvidas com as políticas públicas. Esse curso, considerado, colocado como Políticas Públicas de Educação Infantil, ele terá 11 encontros ao longo, começando hoje até 7 de dezembro. E hoje nós teremos a presença da querida Rosana Ribeiro, que é professora da Rede Municipal de Niterói, e também doutoranda do Programa de Processos Formativos, Formação Humana, PPFH, da UERJ, e que vai falar conosco no diálogo sobre as políticas de expansão da educação infantil no estado do Rio de Janeiro. Então, Rosana, querida, com você a palavra, e por favor, fale um pouquinho mais da sua inserção, tanto na educação infantil, como também com relação à temática. Boa tarde a todos e todas. Gostaria novamente de agradecer às professoras Vera Vasconcelos e Maria Tereza Godard Tavares por essa oportunidade de partilhar, né, minhas angústias, meus percursos, minhas reflexões em torno da pesquisa, do doutorado, e também as vivências, né, que a gente tem observado aí em relação às políticas de educação infantil. Nesse processo de estudo e pesquisa, é sempre bom a gente ter essas oportunidades, porque a gente aprende muito também no debate e com as observações dos colegas, né? Então, agradeço novamente e aguardo ansiosa pelas contribuições das colegas aí da turma sobre esses assuntos que a gente vai tratar, né? E temos também companheiras acompanhando, nos ajudando aqui no chat também. As perguntas podem ser pelo chat, né? Tanto no YouTube quanto aqui na nossa sala. Então, fico aí aguardando. Vou tentar ser breve na exposição para que a gente tenha bastante tempo para o debate. E aí, me apresentando melhor, né? Eu sou Rosana, eu sou professora das infâncias e sou assistente social na mesma rede, na Rede Pública Municipal de Educação de Niterói. Já estou há bastante tempo afastada das salas de aula, mas não distante das escolas, das UMEIs, né, Unidades Municipais de Educação Infantil,
porque a minha inserção como assistente social numa equipe técnica da Fundação me possibilita bastante interlocução com as escolas da rede, com os profissionais. Então, movida, né, por essa experiência profissional e por essa dupla inserção na rede de Niterói, que eu busquei no mestrado discutir uma política pública de educação infantil, uma política de expansão, que foi o programa Mais Infância, implantado em 2013. E aí fui acompanhada, né, fui orientada no mestrado pela professora Maria Tereza, tive a professora Vera Vasconcelos na minha banca, e foi um tema que me instigou bastante, me mobilizou a continuar aprofundando os estudos, né, no doutorado, ainda discutindo a expansão e as políticas públicas de educação infantil, mas agora no estado do Rio de Janeiro, né, observando principalmente as questões sobre a descentralização e a autonomia dos municípios, que é um pouco o que a Vera falou também na apresentação, né? A gente acaba sabendo pouco sobre essas políticas de uma forma mais ampla em relação ao nosso estado, né? Nesse caso. Se a Vera puder nos ajudar aí com os slides. Então, a forma como a gente estruturou, né, esse encontro, pensado pelas professoras, né? Os textos propostos são esses, um texto que é desse livro, pode passar, por favor, próximo. Isso, obrigada. O livro Serviço Social e Educação, que está disponível no site da editora Navegando, tem o link aí embaixo, né, para quem quiser acessar. As professoras escolheram um texto desse livro que eu escrevi junto com o meu orientador, o professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, e vamos discutir também um pouco o eixo 2 desse caderno virtual, o documento da CONAP 2022. Então, esse material, né, sobre o serviço social na educação, ele traz também outros textos, né, sobre educação profissional, sobre o ensino superior em diálogo com os assistentes, com o serviço social, e como os assistentes sociais se inserem nesse campo socioocupacional, em diferentes etapas do ensino, né, e fazendo diferentes discussões da política de educação. Eu queria também destacar a relevância dessa proposta das professoras Vera e Maria Tereza para esse curso, porque o debate sobre os eixos propostos na CONAP, eles nos ajudam, né, estudar esses eixos nos ajudam a entender o quanto as conferências servem para se discutir os planos de educação e também para avaliação e monitoramento do seu cumprimento, né? Então, a gente gostaria, ou a gente espera, né, que tenhamos espaços de discussão amplos nesse movimento com a CONAP, embora saibamos que na nossa frágil democracia, a gente pode dizer que a gente tem uma democracia ameaçada, ou mais do que isso, já aprisionada por valores conservadores, retrógrados e fascistas. Então, é importante a gente se debruçar sobre esses documentos e sobre os espaços de discussão deles, né? Pode passar, Vera, por favor. E aí, articulando, né, esses dois textos, eu pretendo falar um pouco sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, né, e aí a gente tem como proposta, né, refletir sobre a relevância e as possíveis contribuições dos estudos interdisciplinares para o campo da educação e políticas públicas, entendendo essa interdisciplinaridade como os vários saberes, né, para a reflexão das políticas, a análise das políticas educacionais no campo da educação infantil. Nós sabemos pouco também sobre financiamento, já falamos isso também numa aula na disciplina, né? Sabemos pouco sobre financiamento, e eu diria que também sabemos ainda pouco sobre a autonomia dos municípios no âmbito do federalismo. Em um país com uma história de forte centralização político-administrativa, os municípios têm uma relativa autonomia para a implementação das suas políticas de educação infantil.
E é isso que a gente discute, em que ponto os municípios realmente são autônomos ou não ficam reféns de uma política indutora vinda do governo federal. Sobre o terceiro item, né, o Plano Nacional de Educação, os planos decenais, Sistema Nacional de Educação, políticas setoriais de direito à educação, a gente discute um pouco a efetivação do direito à educação, com a necessária regulamentação de um Sistema Nacional de Educação, em contraposição ao que temos hoje, que é a convivência de 3 sistemas, municipal, estadual e federal, pretensamente autônomos e independentes. Pode avançar, por favor? E aí, sobre o primeiro texto, né, aquele que está lá no site da Navegando, né, a turma já estava com ele, mas como a gente está transmitindo também pelo YouTube, né, se alguém quiser acessar, esse texto é de autoria, né, minha, com o meu professor orientador, professor Ney Luiz Teixeira de Almeida. O professor Ney, ele é da Faculdade de Serviço Social da UERJ, é graduado em Serviço Social, mestre e doutor em social, mas fez o mestrado e o doutorado em educação. Ele foi orientando no doutorado da queridíssima professora Célia Linhares e pesquisou as práticas instituintes de intersetorialidade em Niterói. A intersetorialidade é um tema também bastante recorrente, não só no serviço social, né? Eu vejo que a educação também já busca muito uma reflexão sobre a intersetorialidade. O Ney já prestou assessoria a vários grupos no que se refere ao trabalho do assistente social nas políticas públicas, especialmente as políticas de educação. Ele é uma referência teórica no serviço social, no que se refere à discussão sobre os processos de trabalho e a inserção do profissional assistente social nos espaços institucionais. A gente brinca que o Ney é uma referência, uma bibliografia obrigatória nos concursos públicos para assistente social. Ele é um dos líderes do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre o Serviço Social na Área de Educação, GPS. O GPS, ele possui participantes de todo o Brasil, e temos uma divisão também regional, né? O que é bom desses encontros online é que a gente tem feito bastante eventos com o GPS nacional, né? Com as pessoas de todo o Brasil, que talvez não pudessem estar conosco de forma tão frequente se não fosse ele, mas fazer umas breves considerações sobre a sua organização. E aí é o que tem nesse slide, né? Primeiro, a gente faz um resgate de alguns elementos teóricos históricos que nos auxiliam a compreender as infâncias, né? Entendendo que não existe apenas uma infância, mas para além de as infâncias, para além de uma fase da vida, né? Como uma produção social e como uma experiência histórica, o que é uma forma de compreensão em disputa, já que é comum observarmos, principalmente nos textos políticos ou na implementação das políticas, que às vezes a infância é tratada apenas como uma etapa da vida da criança e a criança como um vir a ser, né? Essa discussão também é bastante cara à educação, né? A gente já tem bastante produção teórica, inclusive clássicos que discutem isso, né? Depois a gente fala sobre esse, a partir desse esforço, né, de interpretação sobre as infâncias, nós buscamos enfatizar os principais processos que contribuíram para o reconhecimento das infâncias como integrante da política de educação e, portanto, como um direito social. Um direito social, né, no nosso entendimento, ele é fruto tanto das ações do Estado como da luta da classe trabalhadora. Ele não é uma benesse, né, é um direito e é fruto tanto das atribuições, né, dos deveres do Estado, mas também de muita luta dos trabalhadores. E, no terceiro momento, a gente fala sobre as principais requisições feitas ao assistente social no processo de consolidação da educação infantil. Lembrando que, embora pareça recente, a inserção do assistente social na educação e na educação infantil, ela remonta da época da sua consolidação enquanto profissão. A infância, entre aspas, desvalida, se constitui como um dos primeiros públicos-alvos da ação tutelada da Igreja e do Estado
sendo nesse contexto que surge a profissão de serviço social. As primeiras assistentes sociais eram as damas de caridade ligadas à Igreja Católica, assim como, né, as primeiras professoras também eram as filhas dessas classes mais abastadas, né? Então, a proteção à infância desvalida e a proteção à maternidade eram os principais campos de preocupação e de intervenção profissional do assistente social. E nessa história do serviço social, a gente vê muitas referências à creche como um espaço de proteção e não de educação. Uma dimensão educativa, nas creches, ela era mais voltada às famílias, né, aos pais, às mães, e ela tinha um duplo segmento, né, vamos dizer assim. Ela era direcionada para essa assistência, principalmente através da LBA, Legião Brasileira de Assistência, que atendia as famílias desprovidas das condições básicas para a sua reprodução, e tinha o outro perfil, né, que era aquele mais punitivo, do juízo de menores, dos encaminhamentos, que é uma coisa que a gente percebe se atualizando na educação, na medida em que essa judicialização vai se fazendo cada vez mais presente. Nós reconhecemos a importância da transição das creches para a área da assistência, aliás, da creche, essa transição das creches da área da assistência para a educação, como um dos processos mais significativos da história da educação infantil no Brasil, tanto pela discussão travada no campo teórico sobre a relação entre esse cuidar e educar, o que isso traz de implicação para a reorganização das atividades, e também pela discussão em torno da formação profissional para compor o corpo de trabalhadores da educação infantil, principalmente pela institucionalidade produzida via expansão. Então, para os assistentes sociais, foi muito importante e significativo essa passagem das creches da assistência para a educação, por ter provocado essa modificação nas atribuições dos profissionais. Antes, mais, né, dos profissionais de serviço social, que antes se dedicavam mais à questão político-organizativa, capacitação para gerir a tensão entre oferta e demanda por vagas, né? Os assistentes sociais que trabalhavam nas creches se dedicavam muito mais a isso, e com essa passagem a gente vê também uma mudança na atuação profissional, buscando que essa atuação seja mais pedagógica junto às famílias e demais profissionais da educação. E aí eu costumo dizer que trabalhar nas equipes técnicas da Fundação, por exemplo, né, em Niterói a gente ainda não tem o profissional de serviço social nas escolas, mas compondo equipe técnica na Fundação, isso além de me motivar para pesquisa, né, para a produção de conhecimento acadêmico, também fez com que eu aprendesse muito sobre educação, mesmo já sendo professora, né? Eu aprendi muito sobre educação com as minhas colegas, pedagogas, professoras, por ter necessidade também de trabalhar com essa perspectiva mais formativa na educação, né? E também, como eu já falei, essa questão da judicialização da vida social, da garantia do acesso à educação infantil, isso também ainda é uma demanda presente hoje para o assistente social na educação. Aí trazendo um pouco disso que eu já trouxe aqui para vocês, né, em relação à pesquisa, como o problema da educação infantil, da expansão da educação infantil, tem se apresentado, né, do que essas questões são pertinentes para o trabalho da assistente social na educação. Elas nos ajudam a compreender, né, essa relação com a pesquisa e com a questão da expansão na prática. Esse não é um tema específico do serviço social, claro, né, mas por estar atuando e por já ter sido professora na sala de aula, na escola, né, e atuar hoje numa equipe né, ali que faz uma assessoria às escolas, né, e isso me mobiliza a problematizar essa expansão, né? Eu vivenciei de perto, eu estava numa equipe de educação infantil, quando o programa Mais Infância foi implementado,
e aí isso traz repercussões, né, práticas e teóricas para a gente. Então, algumas questões, né, que já apareceram nesse meu movimento de pesquisa: a obrigatoriedade, a universalização e a expansão. A educação infantil, ela é uma política social, porque se inscreve no campo do direito universal, e é também uma política pública, porque ela é alvo das ações governamentais. Então, ela é um objeto de disputa por sua ampliação, ao mesmo tempo em que é atacada pelas determinações vindas desse próprio Estado, que tem, ao mesmo tempo, que expandir, né, mas que é cada vez mais retraído, que se retrai, que se retira. A política educacional brasileira apresenta características de universalidade. O que é a universalidade? Né? É a oferta de determinados níveis de ensino a todos os cidadãos, e aí a gente se pergunta se isso é, de fato, uma democratização. Ela apresenta a obrigatoriedade, que são para algumas faixas etárias ou níveis de conhecimento, né? A educação ela é obrigatória, e a expansão, que é determinada pela presença e atuação do Estado no financiamento. Então, o problema da expansão ele se apresenta com o Estado sendo impelido a propor uma agenda, especificando quando e como vai atuar, o que vai revelar os conflitos no estabelecimento de prioridades. Até porque a gente tem aí a presença de organismos internacionais pautando essa priorização da obrigatoriedade da oferta para as faixas escolares iniciais, incluindo a educação infantil. Desses três conceitos, a obrigatoriedade, a universalização e a expansão, o mais fácil de se observar no âmbito das políticas públicas é o da expansão, ainda que a construção de novas unidades escolares ou a ampliação de vagas possa ser considerada uma forma restrita, focalizada e típica dos países de capitalismo dependente. Na educação infantil, a expansão vem sendo estimulada pela obrigatoriedade. No Brasil, né, na educação infantil, são 2 anos obrigatórios, né, para as crianças de 4 e 5 anos, na pré-escola, e a ampliação do atendimento em espaços de educação não formal. A opção dos governos tem sido a focalização do atendimento nas instituições públicas para a pré-escola, numa perspectiva de universalizar a faixa etária que é obrigatória, para corresponder às metas. E para os bebês e crianças até 3 anos, o limite tem sido de 50% do atendimento, que ainda precisa ser atingido, e em muitos casos fica a cargo da esfera privada. Pode avançar para o próximo, por favor? Então, aqui um panorama, né, de como o painel de controle, painel de monitoramento, né, do Plano Nacional de Educação apresenta essa expansão ou essas metas na educação infantil. Então, a gente tem aí no Brasil uma meta prevista de 100%, né, pela obrigatoriedade, uma situação atual de 81,4%. Na região sudeste, uma situação de 87%, e no estado do Rio de Janeiro, 84%. Isso para as crianças de 4 e 5 anos. Para as crianças de 0 a 3, a meta de 50%, o Brasil tem 23%, o Sudeste 9,2%, e o Rio de Janeiro 27,3%. Acho que é isso, né? Tem uma janelinha aqui atrapalhando, mas penso que é mais ou menos isso. Então, esses são os dados disponíveis, né? E aí eu quis trazer para que a gente olhasse, né? Observasse como o Estado do Rio de Janeiro se comporta em relação às metas estabelecidas para a sua própria região e para o Brasil, né? E aí a gente vê uma discussão que também temos feito, de forma recorrente, que é a questão das crianças de 0 a 3 anos. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe um mapa, né, do estado do Rio de Janeiro, porque provavelmente no curso a gente tem colegas de outros estados, né, e também que estejam nos assistindo podem não conhecer o estado. A gente tem hoje essa divisão
por regiões de governo, que são 8 regiões, né, estabelecidas por essas cores. Mas o painel de controle, né, o monitoramento do Plano Nacional de Educação, ele faz esse controle por mesorregiões, que é uma divisão anterior a essa. Então, eu estou tendo que fazer esse exercício aí de pesquisa, né, na escolha dos municípios. A nossa intenção é escolher um município de cada mesorregião que esteja próximo ao alcance da meta para expansão. Não há tantas diferenças em relação à essa divisão de governo com as mesorregiões, mas como temos aqui 2 novas regiões de governo criadas, né, então a gente está tendo ainda esse cuidado de analisar, né, e comparar essas 2 formas de divisão, tendo em vista as metas alcançadas pelos municípios. Isso aí tem sido um exercício de pesquisa assim, bastante delicado, né, porque a gente não quer ser negligente nem com os dados do monitoramento e nem com as realidades do Estado e das suas regiões. Pode avançar, por favor? Sobre os elementos teóricos da pesquisa, né, são elementos que nos ajudam na compreensão da educação infantil como uma etapa da educação básica, a sua configuração e os movimentos necessários até que se chegasse à legislação que garante à criança o direito público e subjetivo à educação. Então, temos buscado estudar sobre o Sistema Nacional de Educação e a educação infantil, a instituição desse sistema, se ele de fato existe, né, como ele se constitui, e a sua relação com os demais sistemas estaduais, a fim de garantir o direito à educação básica. A educação infantil como direito, levantando alguns aspectos do desenvolvimento da política pública de educação infantil no Brasil e as implicações disso na forma como o atendimento à criança se delineia, que é também uma discussão bastante cara à educação, né, à pedagogia, e a descentralização político-administrativa, levantando as características do Estado federativo e das políticas territoriais, refletindo sobre algumas das práticas de administração pública no Brasil contemporâneo, no que diz respeito à implementação das políticas sociais em geral e da política de educação. Então, como eu falei, né, essa discussão sobre a autonomia municipal e a relação dessa autonomia com as políticas indutoras do governo federal é o que tem feito também a gente tentar entender melhor, né, como se dá isso, motivado pela pesquisa sobre o Mais Infância, que foi um programa de expansão no nível municipal. Aí pode avançar, por favor. Alguns caminhos, né, que estamos buscando aí para desvendar, para trilhar, né, nesses nossos desafios de pesquisa. Aí recorrendo, né, ao Gaudêncio Frigoto, que nos fala como as políticas de expansão de educação infantil se produzem e se manifestam concretamente. E aí o Gaudêncio, em um dos seus trabalhos, ele fala sobre o legado de Marx como uma perspectiva metodológica para o desenvolvimento da pesquisa, né, nas categorias de totalidade, historicidade e contradição. E aí ele fala também sobre a importância de refletir sobre a educação nessa perspectiva da interdisciplinaridade, né? E ele fala da interdisciplinaridade como uma necessidade, na medida em que a educação é um objeto das ciências sociais, e também como um problema, já que a complexidade da realidade e o seu caráter histórico vão nos desafiar nessa compreensão. E o Frigoto faz uma crítica à forma fragmentária de produção e socialização de conhecimento, né? No serviço social e na educação, a gente observa também esse chamamento à intersetorialidade, que envolve teoria e prática, né? Que envolve a atuação, por exemplo, de diferentes secretarias, né, de assistência, de educação, de cultura, de saúde, em torno das questões que mobilizam as comunidades. Na educação, a gente tem se debruçado bastante sobre isso também, entendendo que
as questões que atravessam a escola não são só da escola, né? Então, esse diálogo e essa interlocução com as outras políticas, elas precisam se consolidar, né, e avançar no sentido de não ser só por um caráter pessoal, porque eu conheço alguém que trabalha na saúde, mas que isso, de fato, se efetive para além das pessoas que estão ali naquele momento e se torne um diálogo, de fato, consolidado e que busque soluções para as questões que as comunidades apresentam. A gente tem a escola, né, como nossa referência, porque estamos na educação, mas buscamos essa interlocução com os equipamentos da saúde, da assistência, que ocupam o mesmo território. Pode avançar, por favor. As principais temáticas, né, que têm aí, nos instigado, né, ao longo dessa pesquisa: a questão do federalismo e a descentralização, Estado, emancipação e exclusão, a análise de políticas públicas, a educação infantil, o direito social, a qualidade na educação e os marcos legais. São temas que a gente não consegue escapar deles para tentar fazer uma discussão mais qualificada, né, mais aprofundada da educação infantil. Pode avançar. Aqui algumas produções teóricas que têm me servido aí de alicerce, né? Florestan Fernandes, com o capitalismo dependente, Ney Luiz Teixeira de Almeida, política social de educação, Ivanete Boschetti, avaliação e análise de políticas públicas. Foi uma coisa que eu fiquei bastante tempo ali na peleja na época do mestrado, né? Se eu iria avaliar ou analisar a política pública. E a Fernanda Nunes, com as políticas indutoras e educação infantil, Eveline Algebaile, expansão da educação infantil, Floriano Oliveira, políticas e territórios no estado do Rio de Janeiro, Maria Tereza Godard Tavares, infâncias e cidade, Vera Vasconcelos, políticas públicas de educação infantil. Pode avançar. Os procedimentos metodológicos. O levantamento dos dados sobre o atendimento em educação infantil nas mesorregiões do estado do Rio de Janeiro, e aí aquele exercício que eu falei para vocês, né, de observar tanto o painel de monitoramento do PNE, quanto as características das regiões de governo do estado. A análise dos dados, as regiões e municípios que apresentam maiores índices de expansão ou de universalização, e o estudo analítico sobre a expansão da educação infantil, universalização do atendimento, implementação de políticas públicas no capitalismo independente e educação municipal pós-LDB. Pode avançar. E aí, retomando os fundamentos teóricos, né, tentando fazer essa costura entre esses elementos e o documento proposto pelas professoras para discussão também na disciplina, no seu eixo 2, né, a nossa tentativa tem sido a de decifrar esse cenário complexo e adverso, subsidiando uma das interpretações da realidade social por parte dos trabalhadores que se dedicam à política de educação infantil e a contribuir também com a produção de conhecimento no campo, né? Então, a minha expectativa é de que a pesquisa atenda um pouco também aos trabalhadores da educação, né? Ajude nessa formulação, nesses conceitos, e, como eu falei no início, que eu também aprenda sobre eles, né, nesse coletivo. Em relação ao eixo 2, eu trouxe, Vera, alguns elementos também que eu destaquei desse eixo 2, se você quiser, já pode tirar. Mas o que eu percebi, né, que há de diálogo, né, o que seria, o que poderíamos alinhavar, né? Que costura possível fazer, né? Esse eixo 2, ele reforça o Plano Nacional de Educação como uma política de Estado, devendo ser o centro dos programas e ações educacionais construídos e implementados em cooperação, e a criação de instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os entes federados. Então, eu acho que isso combinava bastante, né, com a questão
que eu tenho de pesquisa, que é problematizar o que é o nosso sistema federativo e o regime de colaboração num contexto de democracia tão frágil e, nesse momento, acho que a gente pode dizer de uma democracia agonizando. O eixo 2, ele ratifica a importância e o significado das políticas sociais no desenvolvimento do país e de sua população, e nesse cenário de retração econômica, tenta garantir a centralidade das políticas sociais para a materialização dos direitos, entre eles o direito à educação, e aí, novamente, né, tentando alinhavar com o que eu trouxe da pesquisa, a gente entende que as políticas sociais elas são objeto de disputa. Então, ao mesmo tempo, são atacadas pelo próprio Estado neoliberal, que quer a sua retração, e aí a gente pergunta, né, será que podemos falar de uma fragilização da democracia num país onde todos os dias nós perdemos direitos? Um outro aspecto, né, do eixo 2, ele fala sobre investimentos sociais também em disputa, faz uma diferenciação das redes, da gestão por organização social, as diversas modalidades de parcerias público-privada, etc. O eixo destaca a importância da luta pela educação, uma luta que não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático de direito e do diálogo com os movimentos sociais. Então, pode parecer assim, radical, né, quando o texto fala dessa retomada do Estado democrático de direito, mas eu penso que, de fato, estamos perdendo uma democracia que talvez a gente nunca tenha tido efetivamente, né? E sobre o destaque aí aos movimentos sociais, eu também penso que a gente só sai dessa crise, da crise pandêmica, da crise econômica, da crise política, em conjunto, né? Então, é uma luta, de fato, coletiva. O texto aponta para as brechas que o abandono do PNE possibilitam. Que brechas são essas, né? O foco no desenvolvimento das competências e habilidades, políticas de avaliação e regulação, atreladas a interesses privados. E aí a gente sabe, né, que esses interesses privados, eles têm desejo, né, de acessar a gerência dos recursos públicos. Como a gente disse aí ao longo, né, da apresentação, os recursos, principalmente, estão em disputa. Ele fala ainda sobre os impactos negativos da aprovação da BNCC, né, que traz uma concepção restrita de educação, pautada em uma visão curricular centralizadora e homogeneizadora. Tentei falar aí, não sei nem se eu passei do meu tempo, não sei como é que eu estou de tempo, mas desde já agradeço, espero que a gente tenha ainda bastante tempo para dialogar. A Mariana ficou de retomar as perguntas do YouTube, a Carol aqui pelo chat da sala, aí eu estou aqui à disposição para a gente continuar conversando, e chamo também as professoras Vera e Maria Tereza, né, para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada. Rosana, primeiro a gente quer agradecer a sua contribuição, a sua apresentação, bastante séria, bastante comprometida, bastante importante para a nossa disciplina, né? E aí convidar tanto a Mariana para trazer as perguntas para você do chat do YouTube, quanto a Carolina de apontar, mesmo que ela não queira fazer a pergunta, mas trazer a colega que fez a pergunta para perguntar. Então, eu peço a Mariana que comece. Vamos ser generosos com quem está do lado de fora, Carolina? Vamos pedir. Tereza, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que depois que a Mariana, eu queria fazer uma pergunta para a Rosana, mas depois, né, pontuar algumas questões também. Está ótimo. Bom, Rosana, eu vou trazer aqui a pergunta da Flávia de Lamare. Ela fez, na verdade, 2 questões. Primeiro, um elogio. Rosana, muito bom te ouvir. Gostaria que, se possível, falasse um pouco do termo tão utilizado durante a pandemia, que é o janela de oportunidades. E a segunda pergunta, que também é da Flávia, como você enxerga essa lógica no campo da educação infantil e no atual estágio do capitalismo?
Você vai fazer uma pergunta só ou você... Eu tenho algumas. Prefere? Eu vou fazer um bloco para você, Rosana, aí você vai... Pode ser assim? Pode ser, sim. Então tá. A gente tem a Milena Rocha também, que pergunta sobre a questão do livro didático na educação infantil. Se você pode comentar um pouco sobre esse interesse comercial. E temos também... Espera aí, deixa eu achar. Você poderia falar mais um pouco sobre a intersetorialidade e como podemos promover esse diálogo de forma eficiente? Eu vou botar esse primeiro bloco, porque eu acho que já tem bastante coisa para conversar, e aí daqui a pouco eu volto. Obrigada. Tá bom. Tereza quer falar agora ou passo eu para essas questões? Rosana, eu acho que você poderia conversar um pouco e depois ouvir também aqui a turma, né? Para que a turma também se posicione, porque senão fica só... Tá ótimo. Quem está na sala, eu acho que tem essa possibilidade, né, de repente se inscrever aí com a Carol, abrir sua câmera, seu microfone, né? Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Vou tentar responder. Vocês fizeram perguntas muito difíceis aqui. Não tenho resposta, não. Vamos conversar sobre elas, né? A Flávia é uma querida, né, companheira aí de longa data da Creche Fiocruz e do PPSH, né, do programa de doutorado. Quando eu entrei, ela estava saindo, mas ainda nos encontramos brevemente, presencialmente, né? A Flávia pergunta sobre a janela de oportunidades. Como eu falei, né, eu não sei as respostas, mas eu sei que janela de oportunidade é um conceito bastante utilizado por uma das perspectivas de avaliação das políticas públicas, né? Então, é uma forma de se avaliar a política e de implementá-la a partir dessas janelas de oportunidade, né? Eu não sei se foi a isso que você se referiu, ou se foi a questão da pandemia, da gente também ter essas muitas janelas, né, para se comunicar, né? Não sei. Mas se foi em relação à perspectiva teórica, é um dos elementos conceituais de uma perspectiva de avaliação das políticas públicas. Não é a perspectiva a qual eu me alinho, né? Mas a gente tem essa ideia, né, de que as políticas são implementadas nessas oportunidades, né? Na escrita desses textos existem essas janelas, né, de oportunidade, são os momentos, né, para que as políticas sejam implementadas. A lógica do campo da educação infantil, né, no estágio atual, eu acho que a gente corre muito risco, né? Eu vejo assim, eu percebo o campo da educação infantil um campo de tanta luta, de tanta conquista, né? De tanto avanço, se a gente pensar, né? Como eu falei no começo, a própria história do serviço social tão imbricada, né? Com essa questão da assistência ou do assistencialismo às infâncias, né? E tudo que foi conquistado ao longo do tempo, né, e no momento atual, decorrente, claro, no nosso caso, né, brasileiro, uma pandemia muito mal gerida, mas eu sempre me pergunto se a gente também não estaria passando por isso ainda que não estivéssemos em pandemia, né, em função do governo que a gente tem, ou que a gente não tem, né? Então, eu acho que a gente precisa se alinhar em coletivos, né, para que esses direitos não se percam totalmente ou definitivamente, porque garantidos eu acho que eles ainda não estão, ao contrário. Sobre o livro didático na educação infantil, né, eu não consigo entender, né, esse tipo de proposta, assim, entender no sentido de que é possível que alguma rede tenha, a gente sabe que sim, né? Mas eu acho que ele é parte desse projeto de privatização, né, da educação infantil, de disputa pela gerência dos recursos, né?
e é fruto também de uma não compreensão, não entendimento do que é a educação infantil, né? Porque mesmo sendo assistente social, como eu falei para vocês, eu aprendi muito com as pedagogas, né? Eu não tive uma formação inicial que a gente escolhesse algum material, e a gente sempre foi bastante crítico em relação a isso, né? A compra desse tipo de material. Então, sempre que ele passou né, pelas equipes onde eu estava, né, de educação infantil, para essa escolha, para essa opinião, né, para essa adesão, a gente sempre conseguiu vetar, né, entendendo que as escolas e as professoras, através dos seus projetos político-pedagógicos, é que vão estabelecer os melhores caminhos ali de diálogo, de aprendizado, né, das suas crianças, de construção de conhecimentos. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que descartar isso. Posso fazer uma complementação? Porque eu tenho receio de que a pergunta da colega tenha sido relacionada a esse movimento do Plano Nacional do Livro Didático para 2022, que está sendo oferecido. Primeiro foi às secretarias, e eu acho que o movimento Interfóruns conseguiu trabalhar com muita clareza as secretarias dos municípios do Brasil inteiro, e houve uma negação geral, e aí agora o MEC está indo direto às creches e às diretoras, fazendo a consulta de se elas querem ou não os livros. É importante marcar que os livros, o Plano Nacional de Livros na educação infantil foi uma conquista, porque tinha o Plano Nacional de Livros, né, de literatura, para os outros segmentos, e não tinha na educação infantil. Então, foi uma conquista. E lembrar também que o MEC é quem tem verba para comprar para o Brasil inteiro, né? Então, agora, não é comprar qualquer coisa. O que eles estão oferecendo é uma porcaria. E eles não estão oferecendo nenhum livro didático. A gente precisa de livro de literatura, não é livro didático. Mas o deles não é nem livro didático. Eles estão oferecendo uma cartilha, né, de 200 e mais de 5 páginas, onde, se o professor aceitar isso, ou se o diretor aceitar isso, vai ter professor tirando uma folhinha por dia para fazer com a criança. E são horrorosos, tem trabalho de halterofilismo de pulso e cotovelo. Eu acho que essa pergunta não está muito dentro da tua temática, do que você trouxe, é alguma coisa que vai ser trabalhado no curso inteiro. A gente vai voltar a essa temática, né? Mas eu fiquei com medo de que ela estivesse se referindo àquilo, e a tua resposta foi bem pontual, tá? Então, eu só quis marcar que vivemos mais um problema enorme, né, de seduções pelas editoras, claro, que elas querem vender, e por um MEC desvalido, né, descaracterizado. Tá? Então, desculpe aí, eu acho que podia trazer também as perguntas do nosso chat, aqui do Zap, do Zoom, desculpe. Agradeço sua contribuição, Vera, e, de fato, é isso, né? Eu agora não estou mais numa equipe de educação infantil, né? Eu trabalho numa equipe interdisciplinar na Fundação, mudou, inclusive, de subsecretaria, a gente teve uma reorganização na Fundação, né? Mas a experiência que eu tive, né, como equipe na educação infantil, da sede, né, já nos mostrava esse movimento, né, de assédio, assim, pela didatização da educação infantil, né, e agora vem via governo federal. E concordo com você, eu acho que os livros de literatura infantil, eles sempre foram, né, assim, sempre estiveram nas nossas salas de aula, sempre foram recursos que as professoras esperam ter, né, esperam deixar acessível às crianças. Esses sim, né, esses queremos, mas não o livro didático, ainda mais nesse formato que você nos falou, né? E alguém falou, teve uma pergunta também sobre a intersetorialidade, né, de uma forma
como ela poderia acontecer de uma forma mais eficiente. Eu tenho pensado que a intersetorialidade ela precisa também se tornar uma política pública. Eu não sei ainda assim como seria esse desenho, né? De uma maneira que ela ultrapassasse os governos, né? Eu não sei se uma secretaria, porque aí também eu fico preocupada disso se burocratizar demais, né? Mas o que eu percebo é que a gente anseia muito pela intersetorialidade, por estreitar as relações entre as diferentes secretarias, mas isso ainda tem se dado de uma forma muito personalizada, né? Então, eu sou assistente social da educação, conheço assistente social que trabalha no posto de saúde, aí eu consigo que a gente pense alguma estratégia de trabalho, né, que contemple aquela população via escola ou via posto. Eu acho que essas estratégias precisam ser pensadas para além dessa relação pessoal, né? Que ela seja tão estreita a ponto dela acontecer para além, né, do profissional que está aqui ou ali, porque a gente sabe que as pessoas também circulam, mudam, né, vão para outros territórios, né, e a escola está lá. Então, às vezes, aquele conhecimento do território também, que as pessoas que trabalham nesses equipamentos têm, favorece muito mais que se pense uma política pública a partir dali. Eu acredito numa intersetorialidade que aconteça assim, a partir desse território, das pessoas que estão ali, trabalhando e morando, né, essa conversa. Vera? Rosana, eu vou... É para lembrar também aqui para as colegas que estão inscritas na disciplina, né, que, de certa forma, metodologicamente, quando cada um de vocês é convidada para apresentar a sua pesquisa aqui, é interessante porque, de certa forma, a gente espera que cada uma, né, das presentes e também de que estão assistindo o curso possam fazer um diálogo a partir do seu lugar de questionamento, do seu lugar de pesquisa, das questões que são colocadas, porque para compreender esse campo tão movediço, esse campo tão amplo, tão contraditório, que é o campo das políticas públicas, e como, né, tanto o grupo da professora Vera, tanto o nosso grupo, a gente não tem a menor pretensão de dizer é assim que fazemos, e essa forma de investigação é a investigação correta, mas trazer diferentes modos de pensar as políticas públicas, e de que modo as políticas públicas elas se apresentam tanto no aspecto mais macro, né, nas políticas de Estado, como nos aspectos mais micro-sociológicos e cotidianos, que na esfera lá de ação da professora, da equipe pedagógica. Então, é muito importante que vocês se sintam também e possam fazer ilações, possam fazer relações com as pesquisas que vocês estão já desenvolvendo, mas aquelas também que algumas de vocês estão pretendendo fazer pretendendo fazer a partir do diálogo de vocês com programas de pós-graduação. Porque, lembrando, né, a gente já falou isso aqui em alguns dos encontros, que não pode ser professora, não pode ser professor, se não pensa, se não reflete seu fazer, se não questiona a sua prática. Então, era um pouco que eu queria chamar a atenção, porque metodologicamente, né, para que nós aqui, vocês também pudessem lembrar que a gente, a cada encontro, né, a gente esqueceu de fazer isso hoje, ia escolher duas colegas para fazer a síntese do encontro, né, a síntese temática de questões que aconteceram, né, porque essa síntese não só ela pode retomar para nós como uma oportunidade de diálogo, mas também para as colegas e colegas, né, que estão lá assistindo o curso, né, no YouTube, né, nessa questão dessa síntese, desse diálogo, né? Por isso a gente até pede que talvez a gente possa ter voluntárias aí, uma de cada grupo, para fazer essa síntese de hoje, em cima de que questões, né? Porque, de certa forma, eu acho que, recuperando um pouco o encontro passado, foi antes do feriado, quando, né, algumas questões, algumas pesquisas, tanto do NEIP, como também no GIFORDI, que foram apresentadas, né, essa relação com o Estado. Né? Eu queria que você pudesse, não precisa ser agora, vamos ouvir, eu acho que eu vi as colegas que têm prioridade aqui no curso para falarem, mas essa concepção de Estado, porque eu gostaria que você pudesse, que muitas vezes a gente não considera em políticas públicas
o modelo de Estado hegemônico entre nós, sabe? E você abriu sua fala colocando, né, a pouca autonomia dos municípios frente, né, no âmbito do federalismo. Eu queria que você pudesse depois, se isso for aparecer aqui, porque isso me parece ser uma questão que atravessa os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Como que vários municípios apenas produzem políticas indutoras, reproduzem as políticas do âmbito federal, não produzem políticas públicas próprias, e como outros municípios, você está estudando todas as 8 regiões de governo para poder fazer o seu mergulho aí nas regiões que você vai escolher, junto com o seu orientador, né? A gente vem conversando sobre o seu trabalho, mas como é que alguns municípios, né, e a gente pode, por exemplo, trazer o Rio de Janeiro, né, que no encontro passado, até uma das colegas colocou das políticas públicas específicas quando um determinado prefeito assumiu um plano específico para as creches, para a educação infantil, criando, inclusive, um determinado tipo de equipamento com uma arquitetura própria, com uma organização própria. Então, era um pouco pensar, né, como é que você vê isso, primeiro, no âmbito federal, na região, e como é que você vê isso nos 92 municípios, se você já tem como, mais ou menos, um olhar, mesmo que ainda provisório, mas sobre essas políticas, né? Mas lembrando aqui que as colegas têm prioridade para falarem e para conversar com você nesse diálogo das suas pesquisas, mas também as questões que muitas vezes, ao ouvir alguém apresentar uma pesquisa, um colega, uma pesquisadora já com maior maturidade e densidade, a gente pensa as nossas pesquisas, né? Ao ouvir o outro, a gente acaba nos pensando também no processo de investigação, e aí também que surgem questões que às vezes se aproximam, às vezes distanciam, né? E reiterando que nosso objetivo aqui não é dizer, essa é a pesquisa, ela é assim, ela é assado, mas trazer diferentes modos de pensar as políticas públicas e fazer circular essas diferentes narrativas e justamente poder discutir e dialogar entre nós. Mariana ou Carol querem trazer mais alguma questão, ou eu já tento aqui responder a Tereza? Eu acho que é legal tentar responder a Tereza, até para você não... Porque vai surgindo muitas coisas, assim. Se você puder responder a Tereza, a gente vai fazendo a coleta e daqui a pouco a gente volta. Tá. Ninguém daqui da sala quer abrir, quer falar e quer perguntar também não, né? Porque tem umas perguntas aqui no chat. Eu acho que foi a Carlineide que falou na aula passada, ela tinha feito uma síntese do primeiro eixo. Então, é legal que a gente crie um tempo aí para ela trazer isso para a gente, né? E aí eu acho também interessante a gente não perder isso, de ter pelo menos dois alunos da disciplina comprometidos em fazer uma síntese do que a gente trouxe hoje, o que você trouxe, para o próximo encontro. Então, vale a pena manter isso que a Tereza lembrou, que é um compromisso, uma proposta nossa, e é metodológica. Tá bom. Então eu vou aqui na questão que a Tereza trouxe, tá? Por enquanto. E aí fico aí no aguardo de Mariana e Carol. Tá? Sobre essas questões dos municípios, né? Eu tenho pensado muito, né, esse exercício de articular a divisão de governo, né, as 8 regiões de governo, com o que o que tem de meta estabelecida no painel de monitoramento do PNE. Eu tenho tido, né, tô demorando um pouco nisso, mas uma demora que tem sido... o meu orientador fala, isso já é a sua pesquisa, né? Porque a gente fica um pouco ansiosa, achando que está muito tempo ali, que está perdendo tempo, né? Mas ele fala para mim, isso já é a sua pesquisa, isso já é isso já é elemento, né, para você trabalhar. O que eu tenho observado, né, é que
os municípios de interior, né, do estado, Norte Fluminense, aqueles municípios que têm... Isso foi uma questão também que me bateu muito no início, né, nesse olhar inicial. Esses municípios que são Norte, Noroeste Fluminense, que recebem muitos royalties de petróleo, eu tinha uma expectativa de que eles teriam uma expansão muito próxima daquela estabelecida nas metas, né? Porque tem mais recursos e poderiam investir nisso. Então, eu fiquei me dedicando a observar, né, se de fato existe uma autonomia municipal para investimento dos seus recursos próprios na educação infantil ou não. Ainda não consegui chegar a uma constatação, mas no que eu já observei, receber mais royalties não tem feito diferença em relação a esses números, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado e buscado refletir, né? Por isso, a questão da autonomia municipal, ela ainda é provisoriamente, né, como Tereza falou, nesse meu olhar provisório, ela é uma autonomia ainda muito relativa, né? Eu não tenho certeza se, embora os textos legais estabeleçam que os municípios são autônomos para desenvolver as suas políticas de educação infantil, se um município não consegue fazer essa escolha de investimento, por exemplo, dos royalties, né, nesse segmento da educação, pode ser uma questão de escolha política, sim, mas pode ser também pouca autonomia para isso, né? E aí muitos ficam mesmo, como Tereza colocou, vinculados só a desenvolver essas políticas que são induzidas pelo governo federal, né? Por exemplo, a gente teve no estado do Rio de Janeiro muitos municípios que aderiram ao programa Pro Infância, que é uma das políticas indutoras, né, da expansão da educação infantil, mas, assim como em outras regiões do Brasil, também temos obras inacabadas e é esse contexto, né, dos municípios em relação a essa expansão que eu ainda estou nesse movimento de pesquisa, né? E a demora na escolha, na definição de que municípios eu vou observar, se dá exatamente por isso, né? Eu não queria, por exemplo, pegar um município que tivesse expandido, que tivesse lá com o seu índice muito perto, né, de atingir 100% ou 50% para 0 a 3 anos, mas que tenha expandido apenas com o pró-infância, por exemplo, que é a política indutora. Embora isso também seja um elemento importante, né, dizer, esse município aqui conseguiu expandir só porque aderiu à política indutora, né? No caso do pró-infância em Niterói, a explicação a gente não teve construção do pró-infância, e a explicação dos gestores, na época que eu tive a oportunidade de entrevistar, eles disseram que o município expandiu com recursos próprios, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os recursos também do Pró-Infância vêm não só para a construção, que em determinado momento dessa política houve o seu reordenamento, e aí os recursos começaram a ser mais flexibilizados, né, em relação à construção, né, a essa expansão. Então, essa autonomia municipal, ela por enquanto, né, eu penso que ela ainda é muito relativa, né? Eu não sei se os municípios, de fato, têm essa autonomia para desenvolver suas políticas de educação infantil, embora a gente saiba também que isso passa por essas escolhas, né? Pelas escolhas políticas, e no caso do Mais Infância em Niterói, por exemplo, foi uma promessa de campanha do prefeito eleito em 2013, né? Ele disse que ele ia abrir 20 novas unidades municipais de educação infantil. Eu digo que ele alcançou a sua meta, porque ele conseguiu 17 de educação infantil, né? E mais 3 ou 4 de ensino fundamental. Então, de fato, a gente teve uma ampliação do número de equipamentos, mas a gente também viu creches conveniadas serem municipalizadas. Então, a ampliação das vagas ela também pode ser relativizada
porque as crianças eram as mesmas, né, que estavam nas creches comunitárias e passaram a frequentar uma unidade municipal de educação infantil, que foi municipalizada. Então, a expansão também é um aspecto a ser analisado por esse ponto de vista, né? É só a criação de um novo equipamento, é a transferência das crianças que estavam nesse vínculo, né, com a creche comunitária conveniada, para, de fato, ser aluno da rede municipal, né? Então, são questões aí dessa autonomia municipal que eu tenho discutido. Ainda não cheguei... Estou muito ansiosa, né, para a definição dos municípios, porque eu acho que a realidade municipal, nessas, pelo menos um município de cada mesorregião, vai me ajudar a definir melhor, né, se os municípios têm ou não essa autonomia e o quanto eles dependem do governo federal e até do estadual também para a expansão da educação infantil, para a universalização do atendimento. Eu acho que eu não respondi a Tereza, não, mas, né, tentei. Bom, posso seguir aqui com algumas perguntas do YouTube? Então, vamos lá. Carolina tem perguntas do Zoom? Quer assumir, Carolina? Acho que tem umas perguntas dos colegas aqui no chat. Ah, então tá bom. Depois me chama. Para poder... Eu posso ler também, não sei. Sim. Mas as pessoas não podem fazer suas perguntas, quem mesmo perguntou, não seria melhor que as pessoas que escreveram possam fazer suas perguntas? Acho que sim. Não é melhor assim, que dialoga, né? Escuta a voz? Oi, boa tarde. Eu fiz uma pergunta e eu não sei se eu consegui me expressar direito. Meu nome é Simone, eu sou professora do município do Rio, trabalho com educação infantil, e me chamou a atenção no texto da professora foi os cuidados da infância surgiram como assistência ou punição. A política do último gestor da nossa rede não mudou muito essa questão do assistencialismo para a creche. E aí eu queria, o que a assistência social, o que a gente pode, sei lá, contribuir para poder mudar um pouco essa parte do assistencialismo. Porque nós, no ano passado, a minha atenção é mais para a parte da gestão, né? Então, assim, a gestão das unidades ficou bastante preocupada com a questão da falta, com a questão da alimentação das crianças, e a questão pedagógica, do ganho pedagógico, a gente não teve tanta importância. Esse ano a gente ainda está em pandemia, mas também tem certas pressões, melhorou bastante, a nova gestão melhorou bastante sobre isso, mas a gente ainda tem algumas questões que são do âmbito da assistência social, que estão sendo jogadas para a escola. Por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece a tal da busca ativa, que os gestores tiveram que fazer um levantamento, né, das crianças que estão faltando, o que é normal, mas eles foram responsabilizados por voltar com essas crianças na escola, por justificar a falta dessas crianças. Por que essa criança está faltando? Então, o diretor, além de cuidar da parte burocrática da instituição e de dar conta ali da organização dessa instituição por parte pedagógica, que algumas instituições de creche não têm, né, aquela orientação, não tem uma coordenação, não tem uma professora articuladora, também tiveram que dar conta dessa questão. Por que essas famílias não estavam retornando? E eu queria, que política a gente podia usar para ajudar essa parte, para tirar da responsabilidade, da única responsável da escola, essa questão mais social do âmbito. Eu sei que a gente está saindo está numa pandemia ainda, com questões bem particulares, mas eu acredito que faltou uma parceria. Eu não conheci o movimento da assistência social para resolver essa questão, por exemplo, dentro do município. Parece que falta uma parceria em algumas decisões, em algumas tomadas, em algumas resoluções. Eu queria saber mais ou menos quais são as políticas que a assistência social pode ajudar na educação, além dessa assistência, né? Porque a gente continua cuidando das crianças, basicamente. Né? A gente continua com aquele karma de assistencialismo. Não sei se eu fui muito clara, desculpa. Rosana, posso atropelar e pedir para você aproveitar e ligar,
fazer a separação entre assistência e assistencialismo, que eu acho que ajuda muito nesse momento. Tá bom. É muito importante essa colocação, né? Até porque a questão, o assistencialismo, como eu falei até no início, né, da apresentação, ele perpassa a história do serviço social e também da educação, principalmente em creche, né? Então, a gente está muito entrelaçado nesse sentido, né? E é muito confuso mesmo, né, o assistencialismo. O assistencialismo está mais relacionado àquela ação caritativa, né, que a gente faz por solidariedade ou por boa vontade. Ela não é exatamente uma ação profissional. A assistência social ela é uma política social, né? Então, assim como a educação, a saúde, a gente já tem também, não é tão antigo assim, e não tem a mesma, não é tão, como eu vou dizer, ele se assemelha ao que a gente tem de SUS na assistência também, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, ela é uma política pública que todos têm direito a ela, assim como o SUS, né? Ela tem elementos, né, de estruturação que são bastante semelhantes ao do SUS. Por isso, a gente tem os CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, a gente tem os CREAs, que são os Centros de Referência Especiais, né, para aqueles casos mais específicos. Então, a assistência social ela tem essa estrutura de política pública. O assistencialismo é aquilo que, né, atravessa a nossa história, tanto do serviço social quanto da educação, e aí eu digo que principalmente da educação infantil, que está muito atrelada a essa ideia de um atendimento a essa infância que é pobre, carente, de tudo, inclusive de afeto, né? O assistencialismo ele tem também essa carga, né, de uns valores, né, mais moralizantes, mais culpabilizadores, principalmente das famílias, né? Essa família que não cuida bem da criança, então a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que fazer na escola o que não fazem, o que a família não faz, o que a sociedade não faz, o que o governo não faz. Eu penso que esse tipo de ação ele tem o seu lugar na caridade mesmo, né? No voluntarismo, não na escola. Ele não pode ser alvo de uma ação profissional, né? E aí, assim, só para dar um exemplo, né? A gente tem, né? Eu já vi experiências de escolas, né? De direções que pensam, né, ações que envolvem aquele coletivo de profissionais do magistério que não seriam cabíveis para uma escola pública, né? Uma doação de cesta básica, por exemplo, né? Isso não é ação de uma direção de escola. A gente teve doação de cesta básica aí no contexto de pandemia, mas também fazendo parte de uma política pública, né? Não por caridade, mas numa questão de emergência. As cestas básicas são bem-vindas para as famílias que, de fato, dela necessitam, que estão inscritas, né, nos programas de governo, que são políticas direcionadas para as pessoas que delas necessitam, né, no caso da política de assistência social. Então, Simone, eu não sei se eu consegui esclarecer aí essa diferença entre assistência e assistencialismo, mas a assistência ela é política pública, né? E o assistencialismo ele está mais nesse lugar de caridade, de ajuda, que a gente pode fazer ou não, aí é de cada um, mas que não é o lugar do profissional, né? Acho que você quer falar. Isso, quero, porque agora você esclareceu, pois a diferença, ótimo. A minha prática, eu não sei se é de todo o grupo, né, de outras professoras que também estão aqui, mas o CRAS que faz parte da nossa regional, da regional que a creche que eu trabalho atende, ele não nos serve, vamos dizer assim. Por exemplo, se nós temos um problema com Bolsa Família, aí ele serve. Mas fora essa questão de assistencialismo de verdade, né, de vamos alimentar aquela família,
a gente não sente uma parceria, é uma valorização de uma parceria dessa assistência, dessa assistência. Parece que são duas esferas separadas e que se encontram quando tem um problema de assistencialismo. Entendeu? Aí eu queria ver quais são as políticas que estão em jogo, que podiam mudar, porque seria tão fácil o nosso trabalho se a gente conseguisse andar junto, porque às vezes aquela família precisa de uma orientação e que acaba que a unidade escolar fica com esse peso, vamos dizer assim, né? Fica responsável por essa orientação ou por essa prática, porque a gente não tem um diálogo. Eu não sei se acontece, mais uma vez, né? Eu não sei se acontece só na minha regional, né, que esse trabalho não anda em conjunto, ou se é uma frequente no município, né? Pelo menos aqui no Rio. Eu agradeço a atenção, a resposta. Eu acho que no Rio, se eu estiver enganada, você me corrija, a gente tem, no caso, na sua região, vocês têm o CRAS, né? Mas em algumas escolas a gente tem o profissional de serviço social, né? Não sei se em todas, não sei como isso se organiza, mas a gente tem assistentes sociais ligados à Secretaria de Educação, né? E aí, como em qualquer lugar, né? A gente tem profissionais e profissionais, né? O que eu posso te dizer, o papel do CRAS não é atuar na direção desse assistencialismo, né? Não é fazer esse socorro quando as famílias estão necessitadas. O CRAS, de fato, precisa trabalhar com, né, os técnicos do CRAS, né? Porque no CRAS eu acho que nem tem só assistente social, tem CRAS que tem psicólogo também, enfim. O papel deles é atuar com as políticas, é fazer o acompanhamento das famílias que são atendidas pelos programas, né? Bolsa Família, Brasil Carinhoso e outros. Então, aí eu vou puxar, né, aí a sardinha para minha brasa, a brasa para minha sardinha, não sei, né? Eu acho que um profissional de serviço social, isso a gente já tem, já é uma luta aí que está já no nível federal também, né? Para que a gente tenha o profissional de serviço social nas escolas, para isso, né? Eu acho que o profissional de serviço social ele vai ajudar no diálogo, tanto em relação às práticas que são desenvolvidas na escola, né, as práticas pedagógicas mesmo com as crianças, isso vai obrigar que os profissionais entendam um pouco mais desse cotidiano, desse fazer, né, até para, se for o caso, né, fazer essa crítica, estamos sendo assistencialistas ou não, né, mas também potencializar esse trabalho com as famílias, né, no sentido de conhecê-las e reconhecê-las naquele território, né? Não para culpabilizá-las de uma situação que a criança venha a apresentar, por exemplo, né? Eu tenho um pouco de medo, eu tenho discutido isso até na minha equipe de trabalho, né? De que o assistente social, e existe uma lei também para que a gente tenha o psicólogo nas escolas, eu tenho um pouco de receio na entrada desses profissionais e de que a própria escola gere uma demanda de trabalho para eles que seja essa que eu estou falando para você. O psicólogo está aqui, então ele vai fazer o atendimento clínico dessa criança que é muito levada. Assistente social vai trabalhar na escola? Que bom, ela vai enquadrar aquela família que não está tratando direito a sua criança, ou ela vai arrumar um jeito dessa família ter uma cesta básica porque eles não estão se alimentando, né? Estão em condição de vulnerabilidade social. Então, assim, eu fico um pouco preocupada das demandas que vão se apresentar para esses profissionais quando eles chegarem na escola. Por outro lado, eu acho que a gente tem contribuições, né? Eu acho que, não sei se vocês conseguiram perceber isso no texto, mas a gente tem contribuições a dar para a educação infantil, né? Que, estando lá, eu acho que a gente constrói um trabalho mais comprometido mesmo com essa comunidade que a gente atende, porque, como você falou, a escola, a direção não tem como dar conta de tudo, né? Então, imagina que a gente tem um profissional que seja esse elo de ligação da escola com o CRAS, né? E aí, entendendo o que é o papel do CRAS e o que é o papel da escola, a gente chega num acordo, né, de como contemplar as necessidades, principalmente das crianças, porque, falando da escola, né, a gente quer que as crianças sejam felizes naquele lugar.
né? Mas também fora, mas também com as suas famílias, né? É difícil a gente imaginar que a criança só se alimente na escola, por exemplo. Isso é uma coisa que, né, dói em toda professora, a gente não quer. Mas isso é uma questão estrutural, às vezes é daquele território, é daquela comunidade. E não adianta a gente... Claro que adianta, né? A gente alivia uma família quando a gente dá uma cesta básica, mas a gente não resolve o problema, né, que é estrutural e que exige um debruçar-se sobre as políticas, né, que exige requisitar, que exige disputa, né, e principalmente a gente sabe que a educação tem verba, né, das políticas sociais, é uma das mais ricas, né, tem aquela história do primo rico, primo pobre é a assistência, primo rico é a educação, né, mas como esses recursos são utilizados, né, e eu acho que a gente, se apropriando desses conhecimentos, né, e estabelecendo essas conversas, é que a gente vai chegar a esse acordo. Agora, só complementando também, né, o que eu diria em relação ao busca ativa, né, que você comentou antes, a gente precisa saber por que as crianças não estão voltando, mas ele é um programa que ele já existia, mas agora ele está muito em voga em função da pandemia, né? E aí tem essa questão, não voltou por quê? Né? Eu diria que muitos não voltaram ou não se relacionaram, né, através das telas, né, das mídias, do WhatsApp, porque não tiveram mesmo condição de acessar. Então, não adianta a gente dizer que não entrou na plataforma, simplesmente, né? Porque ele pode não ter tido condição de fazer isso. Esse é um aspecto, né? E aí envolve aquela preocupação. A gente está mais preocupado com a quantidade de acessos, né? Ou com a qualidade dessa relação. Na volta para a escola, né? Na volta para o presencial, que a gente também ainda se questiona se é o momento, né? A gente está sendo pressionado a fazer isso, a voltar para esse presencial, mas todo mundo ainda com muito medo, muito angustiado. Mas nessa volta, não voltou, eu acho que é importante, enquanto escola, a gente saber por que a criança não voltou, né? Mas não para culpabilizar, né? Não para punir, olha, se você não voltar, vai perder a vaga. Porque são tantas questões que todos nós atravessamos nesse contexto de pandemia, né? Coisas inimagináveis. E aí, se a gente for pensar nas famílias também, com as suas crianças pequenas, né? O jeito que eles estão dando, a forma como estão se virando, né? Então, acho importante a gente tentar saber, né? Mas compreender melhor o que é essa busca ativa, né? É a professora ou a diretora ou assistente social batendo de porta em porta para perguntar por que não voltou, ou um olhar mais cuidadoso e especializado para essa comunidade, né? Que nos dê competência para avaliar o porquê desse não retorno ou de ainda não ter retornado. Né? Tem duas colegas com a mãozinha lá, a Sônia e a Carlineide. Não sei quem entrou primeiro. Eu não sei se não me chamar, eu não presto atenção. Não, eu acho que tá bem interessante, mas é exatamente para ter toda a dinâmica. Quem fala primeiro? Vamos, Carlineide. Você é mais visita. Eu estava assim com a câmera um pouco desligada, porque eu estou pelos dados móveis, tá? Mas, assim, essa fala instigadora, e assim, eu fico pensando aqui, porque eu estou no interior do Rio Grande do Norte, e já assumi a função de secretária de assistência social por 2 vezes em cidades diferentes, né? E aí fico pensando em tudo isso que a Rosana está trazendo e condensando isso para o meu pensamento, né? Porque dentro da assistência social hoje, né, a Secretaria de Assistência Social hoje oferece essas 2 linhas de raciocínio, a assistência e o assistencialismo, claro. E quando a gente vai para o assistencialismo, a gente tem isso garantido na Lei dos Benefícios Eventuais. Isso também é um direito. Só que aí a gente fica nessa, pensando, né? Em que hora que nós fazemos assistência e em que hora que nós fazemos assistencialismo, Rosana? Sabe? Essa coisa fica assim,
no nosso pensamento, e isso muitas vezes se confunde. E a política de assistência social, ao invés de crescer e de oferecer, de certa forma, o que deve aos seus usuários, muitas vezes acaba não oferecendo por não ter esse entendimento do que é assistência ou do que é assistencialismo. E aí uma coisa interessante que eu percebi também quando fazia parte da Secretaria de Assistência em relação aos programas, né? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que está diretamente ligado ao CRAS, que trabalha com as famílias em vulnerabilidade social, vulnerabilidade e risco. Como esse programa se confunde, de certa forma, muitas vezes, com algumas atividades práticas relacionadas à educação, né? Como nós temos orientadores sociais fazendo aula de reforço para as crianças nos programas. Gente, como isso precisa ser repensado, né? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo não é uma extensão, não é uma atividade explicadora ou, sei lá, de reforço, como a gente diz aqui no interior. Não é isso. Então, eu penso que ainda falta muito, a gente precisa de muitos esclarecimentos, sabe? A gente precisa estudar bastante isso e perceber de que maneira realmente quem está na Secretaria de Assistência Social pode, de certa forma, ajudar a integrar uma rede de proteção social, onde cada um tenha a sua participação, né? Mas também tenha os seus deveres e os direitos desses usuários garantidos, né? Não é uma pergunta, era só para fazer mesmo esse adendo e agradecer a fala da Rossana. Vamos emendar com a Sônia. Soninha. Oi. Não, é só para complementar um pouquinho que a professora estava um pouco confusa com relação à busca ativa, né, que ficou sobre responsabilidade dos diretores e tal, ir atrás dessas famílias, mas assim, como Rosana falou, a escola já faz a busca ativa, só que agora ela está totalmente em evidência por conta da pandemia. E essa busca ativa, ela está também relacionada a essa rede de apoio que Carlineide falou, porque o pedagogo, o orientador pedagógico ou orientador educacional, ele vai buscar essa criança, ele vai tentar saber por que ela está afastada, e inclusive descobrir se tem alguma questão ali mais séria daquela família em relação ao abandono escolar, ou afetivo, são várias coisas. Porque, às vezes, essa criança, essa família só tem a escola, né? Outros equipamentos não têm acesso. Então, assim, a escola vai, busca, identifica, e dependendo, aí encaminha para o CRAS. Se eu vejo que essa família não está trazendo, por conta de questões que poderiam ser resolvidas com auxílio do Bolsa Família, alguma coisa assim, e esse pai, essa mãe, nem sabe, é o pedagogo que vai dar essa orientação. Ele não vai fazer, mas ele vai dizer, olha, existe isso, isso e isso, você procura tal lugar, tal profissional. Então, essa busca ativa também é para isso, tá? Claro que ficou mais em evidência agora, mas ela sempre existiu, tá? Porque cai também no acompanhamento para evitar o abandono escolar, né? E isso realmente é a função da escola mesmo, tá bom? Era só isso mesmo. Vou eu aqui? Vou. Qualquer coisa vocês me interrompam. É bom saber, né, que a gente tem uma colega aqui na turma que já foi secretária de assistência, né? Eu acho que isso dá um caldo bom para essa conversa, né? E para continuidade, né? Porque a gente vai ter outras oportunidades de continuar conversando. E aí, Carlineide, te digo que a questão da assistência e do assistencialismo para o profissional de serviço social é um debate assim, que a gente tem desde o primeiro período, né, da graduação de serviço social, e ele não se encerra quando a gente vai para essa prática, né? Então, a gente está sempre nessa, a gente não quer fazer, a gente sai da faculdade dizendo que a gente não é assistencialista, que a gente não vai fazer assistencialismo, né? E aí, como eu falei para vocês, eu acho que o assistencialismo tem o seu lugar lá na caridade,
lá na sua igreja, lá no seu grupo social, né? É o lugar para você fazer isso, para você ajudar sem querer nada em troca, né? E se utilizar dos seus valores, né? O espaço profissional do assistente social, né, e de todos, é o da assistência enquanto política, né? Mas, às vezes, a gente se depara com determinadas situações, e aí eu concordo com você, que a gente também fica se perguntando, né? Eu estou fazendo assistencialismo? Eu passei por isso no início da pandemia, quando a rede de Niterói passou a distribuir cestas básicas, né? Bem no comecinho mesmo, que né, a gente não sabia de nada do que ia acontecer, as escolas fecharam, e aí, na semana seguinte, fomos todos convocados para a distribuição das cestas básicas. E aí eu falei, gente, a faculdade toda eu falei disso. Eu fiz faculdade na época que estava começando o Fome Zero, do Betinho, aquele programa, né? E aí a gente caía de pau, né? Criticava. E aí eu falei, agora eu estou aqui distribuindo cesta básica, né? Mas eu entendi que eu não estava ali com o assistente social da educação. Eu estava ali junto com professores, pedagogos, diretores, pessoas com outras formações, fazendo uma entrega de uma coisa que era emergencial e fazia parte de uma política, né? Que naquele momento era garantir a alimentação das crianças da escola. Então, naquele momento em que eu me perguntei isso, né, eu fiz até uma postagem no Facebook para os meus colegas, né, de graduação, gente, hoje eu distribuí cesta básica. E aí eu fiz essa explicação, né, que aquela situação ali, do meu ponto de vista, eu não estava sendo assistencialista por isso, né? Mas, volta e meia, né, a gente vai se perguntar, estou sendo assistencialista? Né? Porque a gente tem também o nosso lado humano, né? De se solidarizar, de se sensibilizar com a necessidade do outro, ainda mais se a gente falar daquelas crianças com as quais a gente convive na escola, né? Então, essa questão aí da assistência, do assistencialismo, a gente, enquanto assistente social, a gente, né, acho que a maioria, eu diria que 80% vai dizer para você que não é assistencialista, mas que em algum momento do seu percurso profissional se deparou com essa questão, né? E aí, que bom que você tem essa experiência na assistência, porque não sei se você é assistente social ou pedagoga, mas eu acho que ter outros profissionais também atuando com a política de assistência, né, faz com que você levante as questões que você levantou, né, em relação ao que é o fazer. É o reforço escolar? Não é. Né? Ninguém que trabalha nesses centros tem que fazer reforço escolar, não nos compete, nem pelo lado da política, né? E nem pelo próprio fazer profissional, vai ficar um arremedo, né? E aí, mas é aquilo também, todo mundo acha que é assistente social, todo mundo acha que é professora, porque em algum momento já se relacionou com uma professora, já passou pela escola, então acha que sabe ensinar, né? E aí pode dar um reforço. Um reforço escolar, né? São muitos atravessamentos, né, desse lugar. E também a Simone antes tinha falado da intersetorialidade, acho que você também falou, né? E a Graziele também tem alguma coisa aí, ela botou no chat uma pergunta grande, mas eu acho que ela podia falar com a gente para complementar, porque eu acho que complementa, entra nessa temática que você está trazendo. Graziele, pode falar? Cadê a Graziele? Ela botou assim: venho de uma instituição de ensino em que existem profissionais como psicólogos, assistente social e fonoaudiólogos fazem parte da equipe técnica. A entrada desses profissionais inicialmente causou na equipe pedagógica esse pensamento, mas os profissionais sempre colocam sua função aí, trabalhando com as crianças, famílias e equipe pedagógica. Está a Graziele aí, ela fala agora. Eu só li para não perder tempo. Fala você, Graziele. Fala ou não fala? É você que está na imagem? Grazi, quem está na imagem?
Mas enquanto a Graziele pega a palavra, toma força pegar a palavra, eu só quero fazer uma questão aqui, aproveitando justamente a fala da Sônia e da anterior, da Carlineide, porque, Rosana, de certa forma, também a gente tem que pensar o papel da escola enquanto um posto avançado do Estado. Eu acho que a gente acaba também muito esquecendo que, né, em inúmeros municípios brasileiros, é justamente a escola pública o único ponto que a população tem de diálogo com o que a gente vai chamar de Estado ou de relação com as políticas públicas. Então, é muito importante, né, que a gente possa compreender essa genealogia do assistencialismo, a diferença da assistência enquanto política pública, a necessidade dela, e também como é que o assistencialismo tem um pressuposto histórico muito forte na relação do Estado com a população brasileira. Isso desde as primeiras, se a gente for, né, fazer uma história aí, né, aproveitar que ano que vem, né, a gente vai fazer o centenário do Serviço de Proteção à Infância no Brasil, por exemplo, né, que surgiu em 1921, como é que essas questões retornam, né? E aí, efetivamente, a escola é esse único polo de contato da população com esse agente do poder público. E aí não tem como, na pandemia era uma situação limite. E aí eu achei muito interessante a fala da Sônia, queria parabenizar e também a sua questão. E peço desculpas, pessoal, hoje começam os minicursos da Amped, e a gente tem que estar lá abrindo para receber as pessoas, tinha falado com a Vera, e a gente vai conversando aí, mas peço desculpa por essa coisa feia de ter que sair correndo aqui, e desejando já um beijo para vocês, e quem sabe aí alguém aparece, levanta a mão para ser a segunda voluntária para fazer a memória reflexiva, e a Rosana coloca lá no chat da turma, o seu PowerPoint também para ajudar a memória, né? E aí a gente vai. Vera, obrigada, a gente se fala amanhã, tá? Desculpe. Pergunta a Mariana se ela tem mais questões trazidas lá do YouTube, porque a gente também está chegando perto do encerramento, né? A gente tem aí o combinado, já que todo mundo aqui é da educação infantil, de obedecer o tempo, né? Então, Mariana, tem questões do YouTube? Porque são temas muito interessantes, né? A primeira coisa que eu queria fazer era propaganda para o outro curso, que começa amanhã. E nós decidimos, eu acho que involuntariamente, mas decidimos dar prioridade à fala dos assistentes sociais, né? Amanhã é a Deise Nunes, querida amiga, companheira de vida. Foi minha professora, maior orgulho. Claro, maior orgulho, muito querida, e que vai trazer essa questão da assistência na relação creche-família, né? Então, fica aí um convite para vocês também entrarem no outro encontro de amanhã, e a Mariana pode botar depois no chat mais informações sobre ele, e ver se tem perguntas do YouTube para a gente poder ir caminhando para o encerramento. Vai lá, Mariana. Eu vou fazer a leitura de alguns comentários, tá? E algumas questões. A Fernanda dos Santos disse que está adorando. A Isabel Barbosa pergunta: quais caminhos você percebe como desarticuladores da visão assistencialista, subalternizantes ainda associados à educação infantil? E eu vou fazer algumas, né? Vou trazer aqui alegria esse momento de aprendizado. A Fabiana diz: parabéns pela pesquisa e pela explanação, Rosana. Parabéns. Vamos lá. Aí a Ivone Costa comenta: Rosana, parabéns por sua apresentação. Em 2019 foi homologada a Lei 13.935 do Serviço Social e Psicologia na Educação. Você não acha que abre a intersetorialidade nos municípios? A Isabel Barbosa comenta: marcar a participação, frequência da criança através da entrega do cartão alimentação é puro assistencialismo? E aí a gente tem algumas outras perguntas que eu acho que já foram conversadas, mais ou menos durante a fala da Rosana, e muitos elogios. É isso.
depois Muito pode copiar obrigada. o chat do YouTube e mandar para você, Rosana. Ai, Porque deve aí ter um você monte de tem- amigo lá. Deve Pois ter um monte é de bom. amigo, é bom, né? É Poxa, bom. Agora obrigada, você gente. encerra, você faz a resposta a essas questões e aí a gente vai chegando para o encerramento. Tá bom. Agradecer aí o carinho, né, os elogios, o prestígio, né, dos companheiros aí que estão nos acompanhando, tanto aqui na sala quanto pelo YouTube. Também fazendo um comentário que passou, né, em relação ao que a Sônia colocou do Buscativa, é isso, Sônia, é um trabalho que a gente já fazia, né? Mas a questão é que o Buscativa agora ele chega como um programa da Unicef para muitas secretarias de educação, né? Para muitos municípios. E aí o nosso pé atrás com ele, eu acho que a gente tem que ter mesmo esse pé atrás, né? Porque a gente sabe, como eu falei também ao longo da apresentação, da disputa, né? Pelos nossos recursos da educação. Então, eu penso que a gente tem que ter aí um certo cuidado na implementação desse programa que vem formatado pela Unicef, né, através desse Buscativo. A gente precisa entendê-lo bem, né, e o tempo todo questionar, porque é isso, né, é uma prática que eu já observava, como você falou, as escolas já têm essa preocupação quando as crianças somem, né, e agora ele veio lá na aba do site, né, do programa Buscativa da Unicef, tem uma especificidade que é a da pandemia, né? Então, eu acho que a gente tem coisas a aprender ali com quem já sabe fazer, mas a gente também tem que ficar com o pé atrás, né? Eu tenho muito pé atrás com tudo que vem assim, muito empacotado, muito formatado, né? Para ser apenas aplicado, né? Eu sempre acho que tem alguma coisa aí por trás, algum tipo de disputa, né? E aí, quais seriam os caminhos desarticuladores da perspectiva assistencialista na educação infantil? Assim, acho que não tem ainda um caminho construído, né? Eu acho que a gente precisa ainda desbravar né? Como a gente faz para não sei se foi bem essa pergunta, mas eu entendi dessa forma, né? Como a gente desatrela, né, esse assistencialismo da creche. Eu acho que ainda demora, né? Se a gente pensar que a gente tem aí né, que os pais das crianças que estão na creche também podem ter frequentado uma creche há 20 anos atrás, né? Então eles também têm essa expectativa do que é a creche. Acho que é um caminho longo e que a gente vai construindo principalmente enfatizando a perspectiva pedagógica e educativa desse lugar, né? Eu acho que essa história nos ajuda a justificar, né? A própria saída das creches, da assistência para a educação, eu acho que tanto para os profissionais da educação quanto para os da assistência social, significou essa transformação, né, do que é o seu lugar socioocupacional. Então, eu acho que é um caminho ainda a ser, né, traçado, desbravado, mas ele é totalmente possível, né? Eu espero que a gente chegue lá, que a gente consiga desatrelar essa perspectiva assistencialista, né, da questão da educação infantil. Sobre a lei, né, a Ivone perguntou sobre a lei, se eu acho que a lei abre caminhos para a intersetorialidade, acho que sim. Eu acho que não só a lei, eu acho que o assistente social na escola ele tem outros fazeres além de dar conta da dimensão intersetorial, mas, sem dúvida, abre muitos caminhos, eu acho que facilitaria. Nesse primeiro momento, ele vai ser esse profissional de referência, a gente pode pensar assim, né? Um assistente social na escola, quando a gente falar da intersetorialidade, é ele que vai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode fomentar uma participação da direção, do pedagogo, dos próprios professores, nesse movimento. A gente tem muitos professores que, às vezes, moram na mesma comunidade em que trabalham, né? Então, tem um conhecimento daquela realidade que aquele que vai e volta todo dia não tem, né? Ou tem só de uma perspectiva, né? Só naquele turno de trabalho, não sabe o que acontece no fim de semana, enfim. A forma como essas comunidades, né, esses territórios se constituem são né, muito importante. Então, eu acho que todos vão se envolver em algum momento nessa questão intersetorial.
acho importante que isso aconteça. Mas concordo que a implementação da lei, né, que é de termos os profissionais de serviço social compondo as equipes das escolas, né, não só as secretarias, mas fazendo parte, no caso de Niterói, né, da equipe de articulação pedagógica, por exemplo, dá aí, né, bastante possibilidade da gente fazer essa intersetorialidade de fato acontecer e, como eu falei, né, ultrapassar essa questão da pessoalidade. Alguém perguntou sobre se a entrega dos cartões é assistencialismo. Depende de como a gente faz isso, né? O cartão ele é parte de uma política pública. Então, por esse ponto de vista, não. Mas se a gente entrega dizendo assim, olha, você presta atenção no que você vai comprar. Se a gente faz algum tipo de doutrinação, né, mais moralizante em relação ao uso daquele cartão, aí a gente está sendo assistencialista, né? Porque a gente está querendo dizer para o outro o que ele tem que fazer com uma coisa que ele não tem nem tantas possibilidades assim, né? Porque o cartão ele tem as suas limitações de uso também. Mas, às vezes, normalmente, também a gente caracteriza o assistencialismo nesse sentido, né? Não é só dar a cesta básica, é o que você acha que você faz quando você dá aquilo, né? É o discurso que você tem quando você dá o cartão, né? Dizendo que aquilo pode ser, por exemplo, um favor, né? Quando, na verdade, é um direito, não é benefício, né? É um direito. Então, porque, né, é um direito que faz parte de uma política pública, a pessoa está naquela situação de vulnerabilidade, não é porque ela quer, não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela não procura emprego, enfim. Então, esses instrumentos, né, o próprio Bolsa Família, né, a gente ouve, principalmente nos anos mais atuais, né, uma crítica grande ao Bolsa Família nesse sentido, isso é coisa para quem não quer trabalhar, e a gente sabe que não é assim. Né? O Bolsa Família ele é um programa bastante sério, as pessoas têm várias condicionalidades, inclusive da educação, né? A da educação é aquela mais fácil de se cumprir, que é a presença na escola, mas existem condicionalidades também da saúde, da assistência, para garantia de direitos. Né? A ideia inicial é que o Bolsa Família ele fosse temporário, né? Que a pessoa não ficasse com aquilo para sempre, né? Mas as questões da nossa sociedade são tão agravantes, né? Já existem há tanto tempo que as pessoas não conseguem, né, sair daquela situação, enfim. Gente, eu não sei se eu respondi as questões, se eu coloquei mais minhoca aí na cabeça de vocês, mas quero agradecer imensamente, de coração, essa oportunidade de conversa, né? Espero que a pesquisa também tenha trazido aí elementos, como a Tereza falou, para que vocês pensem nas suas próprias pesquisas, nos seus próprios percursos, né? E quero muito que a gente tenha novas oportunidades de continuar conversando aí ao longo do curso. Eu não estou formalmente inscrita, mas pretendo ser assídua nele. Tá? Obrigada, Vera, Tereza, por essa oportunidade mais uma vez, e a todo o grupo que está nos assistindo pelo diálogo. Obrigada mesmo. Obrigada, Rosana, por ter, sim, botado muita minhoca na nossa cabeça. Eu acho que essa é a função do curso, né? E trazer exatamente esse espaço de tensão entre assistência e educação, né? E esse debate de assistencialismo, de o que é o espaço da educação nos municípios, que às vezes é só a educação que existe ali, é só pela educação que as pessoas se comunicam. Então, a gente começou muito bem o nosso curso de extensão e deu continuidade à nossa disciplina. Eu acho que os alunos da disciplina vão se sentir mais à vontade de participar mais e mais nesse diálogo e nessa tensão que é a nossa questão básica, que são as políticas públicas de educação infantil nos diferentes municípios fluminenses, porque estão aqui, mas no Brasil, né? Eu acho que a Clarinha está aí representando um desses queridos municípios espalhados. Gente, um bom final de dia para vocês, uma boa noite, relaxem e estamos juntos na próxima semana
E estamos juntos. Tá, fala, querida. Vera, eu só quero perguntar se aquela síntese que eu fiz, eu posso falar sobre ela do primeiro eixo, né, da CONAP, no próximo encontro, é isso? Pode, e se você quiser botar no nosso Zap, porque aí as pessoas já fazem uma associação com o que vai ser apresentado, melhor ainda. A gente vai sempre terminar, não querendo terminar e tendo coisa para discutir das reuniões anteriores, né? Essa é a premissa da educação, é a dúvida, o questionamento e a busca de mais informação. Beijo para vocês, beijo no coração de todos aqui e de lá, tá bom? Até semana que vem, e quem quiser participar, continuar na discussão sobre a assistência social e educação infantil, o curso de extensão de amanhã, que é quinzenal e que começa às 18 horas, terá Deise Nunes, que é uma pérola, né? Além de Soninha, que falou aqui, e eu vou estar junto, tá bom? Um beijo grande para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até.